Oi, meu nome é Letícia, sou mestranda em Fisiologia e eu queria te contar como que eu monto meus seminários. Então, eu fiz Biomedicina e desde a graduação no meu curso, eu estudei na Federal do Paraná, a gente tinha que apresentar artigo científico, tá? Então, o nosso curso sempre foi voltado para a área acadêmica mesmo. Então, a gente sempre teve que apresentar muito artigo científico ao longo da graduação. E quando eu entrei na pós-graduação, nada mudou, né? Na verdade, se intensificou. A gente apresenta artigos com certa frequência e temos disciplinas para apresentar seminário, tá? Então, um seminário dentro da vida acadêmica, dentro da vida científica, basicamente é você apresentar resultados de um artigo, explicar esses resultados e discutir com o público que está te assistindo sobre os resultados que você apresentou, tá? E aqui eu queria te contar, né, como que eu faço para apresentar seminário, porque é uma coisa que normalmente ninguém te explica, ninguém te conta e você aprende meio que como as coisas vão acontecendo, né? Então, queria aqui compartilhar aqui como que eu faço um pouco das minhas estratégias para conseguir fazer isso da melhor maneira possível. Tá? Então eu tenho meio que um processo, né? Eu tenho um vídeo no canal também sobre como ler artigos científicos, é um vídeo bem longo assim, mas que eu explico detalhadamente como que eu fiz pra aprender a ler artigo científico, que no início não é nada fácil também, então eu vou deixar no card se você quiser assistir. Mas falando da apresentação em si, né, como que eu organizo essa apresentação? Então, o primeiro passo, né, claro que tem artigos que já são escolhidos e, sei lá, o professor escolhe e você apresenta o que o professor escolheu e tem vezes que você escolhe por conta, né. Eu acredito que quando você escolhe por conta é bem mais difícil, porque o primeiro trabalho é descobrir qual artigo que você vai apresentar. Então, não é uma escolha fácil de se fazer, né, um artigo que seja bom, que você goste, que você se sinta à vontade para falar. É meio complicado, né? Você conseguir escolher. Eu acho bem difícil. Mas, uma vez, então, que o artigo esteja escolhido, eu dou uma lida, assim, geral nele pra entender aonde eu tô pisando, começar a entender qual que é a pergunta do artigo, o objetivo, como que eu vou construir o raciocínio para explicar ele, e eu vou tentando destrinchar os gráficos, né, as tabelas, os dados do artigo para entender, então, como que eles fizeram para responder a pergunta experimental deles, né? Então, eu vou acompanhando ali o raciocínio dos autores para tentar entender isso, né? E uma vez que eu entendi, que demora bastante normalmente, porque quanto maior o impacto de uma revista científica, normalmente mais complexo é o desenho, mais complexas são as técnicas que o artigo usa para chegar no resultado final. Então, muitas vezes demanda energia muito grande da gente pra gente conseguir entender, né? Mas, uma vez, então, que eu entendo isso, e muitas vezes eu leio o artigo várias vezes e procuro outros artigos para conseguir entender algumas coisas. Eu vejo muito vídeo no YouTube para entender sobre métodos, sobre técnicas, então fica aí a dica para vocês também. Eu corro muito atrás, né, de tudo que tá contendo ali no artigo pra na hora que eu for apresentar, eu ter bastante confiança para conseguir fazer isso, né? Então, eu costumo estruturar a minha apresentação, claro, meio que seguindo, obviamente, a lógica dos autores, mas eu construo uma contextualização do tema, eu deixo muito claro qual que é o objetivo do artigo, qual que é a pergunta que o artigo tenta responder. E daí, antes de entrar nos resultados do artigo, o que eu costumo fazer é pegar conceitos relevantes para entender o artigo, mas que o artigo não te explica. Então, por exemplo, se eu vou apresentar um artigo que aborda sobre secreção de insulina, o artigo não vai te explicar como que a secreção de insulina acontece. Então, é algo que se você vai apresentar para um público, você, por conta, deve ir atrás e mostrar como que acontece a secreção de insulina para que o seu público consiga entender como que acontece e conseguir interpretar os resultados a partir disso, né? Porque muitas vezes eu apresentei um artigo esses tempos que mostrava lá o influxo de cálcio na célula, mas se a pessoa não tá ligada no mecanismo de secreção da insulina, ela vai ficar, tá, mas e daí que aumentou o cálcio, entendeu? Por quê? Porque o cálcio vai estar envolvido com a exocitose das vesículas, né? Então, a gente tem que pensar sempre no nosso público. Talvez essa seja a dica chave aqui, que é meio
não sei se é óbvia, muitas vezes as pessoas não pensam no público, pensam só nelas, né? Mas o segredo, né, o segredo de apresentar um seminário é você saber para quem que você está apresentando. Você precisa trazer, meio que juntar o artigo com a realidade da pessoa que está te assistindo. Então, se você sabe que as pessoas que estão te assistindo, elas não têm conhecimento de endocrinologia, você vai ter que abordar esses conceitos primários antes de afundar e aprofundar nos resultados do artigo. Então, é algo que eu faço muito e costuma funcionar muito bem, porque daí as pessoas conseguem acompanhar o raciocínio do artigo. Porque eu acho que a pior coisa que tem é você sentar para assistir uma apresentação de artigo e a pessoa simplesmente fala as coisas como se você já soubesse daquilo e você não sabe. Então você nem consegue, muitas vezes, prestar atenção no que a pessoa tá falando, porque simplesmente você não tá entendendo nada do que tá acontecendo, né? Então você precisa situar o seu público, a sua plateia, do que você tá falando, antes de falar do gráfico, do resultado, né, do RNA-seq, da genética, não sei o que. Tipo, você tem que situar a pessoa do que tá acontecendo, tá? Então, eu acho que funciona muito bem essa estratégia. Eu, particularmente, me sinto à vontade pra explicar, me sinto confiante pra fazer isso, porque daí eu meio que nivelo a minha plateia durante a apresentação, entendeu? Então, isso é bem importante. Eu acho fundamental, na verdade, pra você entender um artigo científico, né? Claro que se você estiver num congresso de endocrinologia, provavelmente você não vai explicar o mecanismo de secreção da insulina, porque você pressupõe que todo mundo já sabe daquilo. Mas se você está numa sala de aula, por exemplo, é importante você salientar. No meu programa, tem gente de várias linhas de pesquisa. Tem gente que trabalha com animal selvagem, tem gente que trabalha com neurociência, tem gente que trabalha com outras linhas de pesquisa. Eu trabalho com metabolismo celular. Então não é porque eu sei alguma coisa do metabolismo que todo mundo vai saber. Então eu sempre contextualizo o público do que eu vou falar, tá? E uma vez que eu contextualizei, trouxe esses conceitos básicos relevantes para entender o artigo, eu começo a cacetada de resultado, né? Que se é um artigo de alto impacto, normalmente tem bastante coisa. E daí você tem que aprender a apresentar gráfico, a falar o que foi feito, né? Como que foi o desenho experimental para mostrar aquele gráfico depois. Então você tem que construir um raciocínio com a pessoa, né? Mostrar o desenho experimental, dizer o que foi feito, apontar os resultados e saber interpretar aqueles resultados. Transmitir para tua plateia o que aqueles resultados querem dizer. Discutir, né? Muitas vezes a discussão tá separada dos resultados nos artigos, mas na hora que você vai apresentar um seminário, você vai discutir os dados enquanto você apresenta eles, né? Junto com os resultados. Você vai mostrar o resultado e já vai dizer o que isso implica, né? Qual que é a evidência que esse resultado sustenta. Então, você vai ter que construir esse raciocínio junto com os teus gráficos, com os teus resultados. E daí, uma vez que você fez isso, basicamente essa parte mais importante da sua apresentação, né? Logo depois que você apresentou os resultados e discutiu conjuntamente, você já vai se encaminhando, obviamente, para a conclusão, né? E um ponto importante, né, antes de chegar na conclusão, é que ao longo das figuras do artigo que você vai apresentando, você vai passando, você tem que conectar uma figura na outra. Você tem que dizer o que a figura 1 fez que fez os autores irem para a figura 2, entendeu? Porque normalmente isso é feito em cadeia, em sequência. Então você tem que explicar por que a partir daquele experimento eles resolveram fazer outro experimento. Então sempre apontando essa lógica, esse raciocínio na hora de apresentar o seu trabalho, tá? Isso vai ajudar muito as pessoas que estão te assistindo a te entenderem e a você também executar uma boa apresentação, tá? Então, para ter confiança, né, do que você está fazendo, você precisa ler esse artigo muitas vezes, entender como que foi feito, ir atrás em outros artigos, em vídeos no YouTube, para saber detalhes sobre as técnicas, sobre a forma como o desenho experimental foi feito. Então, não tenha preguiça, né? Acho que essa é a segunda maior dica do vídeo, né? Não tenha preguiça de ir atrás de informação, não tenha preguiça de ir atrás de como se faz alguma coisa, tá? Porque se você não tiver preguiça nessa hora, quando você for apresentar vai ser muito mais fácil.
vai ser mais fácil você responder pergunta, vai ser mais fácil você conseguir discutir os dados, vai ser mais fácil você ter confiança na hora de apresentar. Então, tudo isso vai contar para que você tenha uma apresentação que seja a melhor possível, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau!